Quero conversar ao vivo agora com Douglas Bandeira e Ivan Pereira. Eles têm informações importantes para trazer para a gente. Esse caso aí é daquele motorista bêbado lá, por favor. É isso, produção? Aquele motorista, ó, a gente não pode cravar que ele estava bêbado, mas tem a comanda mostrando que ele pediu no bar 2 doses de uísque. E não é uísque baratinho, não. Douglas Bandeira, por favor, quais novas informações você tem para trazer para a gente? Pois é, Lucas, não era uísque barato, né? E olha só, nós temos aí para mostrar, inclusive a gente já pode soltar, vou pedir para a produção soltar a imagem da fuga, tá? A imagem da fuga que nós mostramos, inclusive, ontem no Tribuna, só para mais uma vez mostrar que o Michel Norton não ficou no local do acidente e, na sequência, seguindo aquele conselho que ele recebeu dos amigos, fugiu do local. Lucas, nós temos uma segunda imagem que mostra o Michel, possivelmente o Michel Norton, saindo de frente daquele bar que ele estava frequentando com os amigos antes do acidente. Você vai reparar que existem ali alguns carros vermelhos e lá na frente um veículo mais comprido, station wagon, que a gente costuma falar, o Jetta preto, que pertencia ao Michel. Ele entra no Jetta preto e, na sequência, arranca, e a gente já consegue perceber que esse arranque já é em alta velocidade, e, infelizmente, pouco tempo depois, ele acaba atingindo ali a Lilian, e aí ela acaba falecendo. Lucas, é o seguinte, eu tenho alguns prints que foram enviados, prints esses que foram enviados pelo Michel ao proprietário do veículo, porque a gente tem que lembrar que este veículo Jetta, ele estava em nome de outra pessoa. O Michel comprou este carro, mas não tinha feito a transferência. Então, quando ele bateu, imediatamente o Michel passou ali algumas mensagens para o proprietário do veículo. E eu quero ler essa mensagem para vocês. Se a gente já puder colocar o print aí, ó. Dá uma olhada. Primeiro o dono do veículo fica perguntando pelo Michel e o Michel responde: cara, devo 1000 desculpas, mas não era racha. Eu freiei na preferencial, mas aquela freada já arrancando. É isso que dá para entender ali, ó. Aquela fretada e já arrancada. Ele freou já arrancando. Nem eu e nem Juliano, que é o rapaz que estava com ele fazendo esse possível racha, nem o Michel, nem o Juliano, eles viram a moto, tá? Acho que estava em alta velocidade e eu fiquei no ponto cego dele. Cara, que coisa, matei uma pessoa, muito assustador isso. Na sequência dessa conversa, o proprietário do carro, ele responde, ele fala: oi, pode falar, Lucas. Eu tô vendo esse print, eu tô boquiaberto com esse print, minha gente. Nem a Polícia Civil teve acesso ainda a esse print. Muita atenção, o Douglas vai concluir o raciocínio dele ali. Eu já quero voltar contigo, Douglas, são 13 horas e 27 minutos. Vou voltar agora com o Douglas Bandeira, assunto sério aqui no Tribuna da Massa. Gente, o Douglas conseguiu prints, provas que nem a Polícia Civil ainda teve acesso. Ele admitindo que tinha matado essa mulher, uma trabalhadora que estava voltando lá de Aparecida do Norte. Por favor, pode concluir o teu raciocínio, Douglas. Pois é, Lucas, olha só, e só para a gente focar bem ali, ó, depois que ele explicou para o proprietário do carro, aliás, eu vou dizer proprietário entre aspas, tá? Ele comprou o carro, para dizer para o cara que o carro estava registrado, tá? Vamos falar assim. Depois de ele contar aquilo tudo, eu quero bem focar aqui com vocês, ó, cara, que coisa. Matei uma pessoa, muito assustador isso, ou seja, ele já falando o tempo todo ali que matei mesmo, fazer o quê? Eu dirigi e acabei passando em cima da mulher ali. Aí a resposta do proprietário: meu senhor, Michel, você tem que se apresentar. E aí o Michel vai lá e fala isso, ó: já vou fazer isso, para você não vai dar nenhum tipo de dor de cabeça. De fato é o que acontece, né? Na sequência o Michel se apresenta na delegacia, inclusive este motorista, este proprietário do carro, este homem que o carro está registrado, ele também vai na delegacia de Fazenda Rio Grande junto com o advogado. Na época nós entrevistamos o advogado, nesta época, né? E aí ele acabou, mais uma vez, dando depoimento e realmente contando que, ó, o carro está no meu nome, mas eu vendi para o Michel um tempo atrás, infelizmente aconteceu esse acidente, mas eu não tenho nada a ver com isso. E o próprio Michel acaba livrando aí a responsabilidade do proprietário do veículo. Está aqui com a gente o doutor Igor Ogar. O doutor, agora sim, com todas essas provas, esse print, a imagem, a comanda que nós mostramos hoje, a gente já pode dizer que, além do local do acidente, nós já podemos colocar o Michel naquele bar e, digamos que, confessando a responsabilidade por isso. Boa tarde para o senhor. Muito boa tarde, Bandeira, muito boa tarde. Lucas, muito boa tarde a todos os telespectadores do Tribuna da Massa. Agora, as provas são irrefutáveis.
ele está sim na cena do crime. Ele, tudo indica, fez o consumo de bebida alcoólica. Ele também estava, pelas conversas, na direção desse veículo. Ele também, entendemos nós, da assistência de acusação, que dirigia esse veículo de uma forma que o outro veículo encobria, mostrando mais uma vez que ali havia um racha, pois ele diz que o carro estava tomando o ponto cego dele. Também diz que freia e já acelera no sinaleiro. Temos todos os indícios de que ali houve sim um homicídio doloso por dolo eventual. Não há dúvida para a defesa que ele assumiu o risco de produzir o resultado. Não há dúvida nenhuma para a defesa que atende a família da vítima. Então entendemos ainda uma qualificadora agora de perigo comum, pelo racha, por furar o sinaleiro e também pela questão relacionada à bebida alcoólica, sem considerar ainda a omissão de socorro. Sabemos que o Michel até então não admitiu isso na delegacia, mas essas provas indiretas da própria conversa dele não restam dúvidas. Ele sim, acreditamos, estava dirigindo esse veículo Jetta e acabou por tirar a vida dessa pessoa que trabalhava, que ali estava numa condição total de vítima. Acreditamos e vamos sim pedir a prisão preventiva desse habitual infrator de trânsito. Ele é habitual, isso já vem de tempo, o histórico dele demonstra isso. Só que nenhuma das vezes ele teve nenhuma sanção contra si aplicada. Esperamos que agora isso cesse com a prisão preventiva desse contumaz infrator de trânsito, Lucas. Perfeito. Doutor, eu já vou continuar conversando contigo, eu tenho mais alguns questionamentos. Lucas, você tem um recado aí também, né? Tem muita coisa para analisar dentro desse caso. Você sabe que o doutor Igor Ogar, ao lado do Leandro Veloso, são homens da lei competentíssimos, advogados aqui da capital paranaense. Eu não aceito que um homem desse esteja solto ainda. Pode falar isso pro doutor? Eu não aceito, viu, Douglas? Tem que falar isso aí pro doutor Igor. Cadê o mandado de prisão desse cara aí? Por que ele não foi preso ainda? Não tinha mandado de prisão contra ele? Tem que ver isso aí. Daqui a pouquinho eu quero voltar com o Douglas Bandeiras. Abre lá o Douglas, por favor. Esse criminoso é um criminoso porque ele assume a direção de um veículo bêbado. Para mim já tem prova suficiente. Já dá para dizer que ele está bêbado. Ele estava bêbado sim, tomou umas canjibrina lá, tomou 2 doses de uísque no mínimo, saiu, estava batendo um racha, ao que tudo indica, de acordo com a acusação, estava batendo um racha e matou a trabalhadora. Foi isso que aconteceu e tudo foi flagrado pelas câmeras de segurança. A mulher, uma trabalhadora, mãe de família. Pelo amor de Deus, o que merece um cabra desse? E por isso que eu encerrei a nossa última parte da conversa, Douglas, falando desse pedido de prisão. Quando é que vai sair a prisão do Michel, pelo amor de Deus? Ô Lucas, veja, nós temos o depoimento de uma testemunha que estava no local do acidente, afirmando que ele aparentava estar embriagado. Esta mesma testemunha contou que outras pessoas estavam junto com ele lá no bar que eles estavam teoricamente bebendo. Temos a comanda do uísque, não é verdade? Então nós temos vários elementos ali e principalmente temos ele aqui, digamos que, comprovando que ele dirigiu e atropelou a mulher. Doutor, muita gente está se perguntando, inclusive a família da Lilian está se perguntando por que esse cara está livre, né? Por que ele está em liberdade? Por que não foi decretada a prisão preventiva para ele? O senhor que entende de lei melhor do que eu. Por que esse cara não merece, de repente, já um pedido de prisão preventiva, se ele já é reincidente, se ele já teve problemas com embriaguez ao volante antes em estado vizinho, por que ele não está preso, doutor? Douglas Bandeira, primeiramente, tenho que cumprimentar o delegado, professor Ademair Braga, da Fazenda Rio Grande, que vem fazendo, sim, um grande trabalho, em especial nesse caso. As questões relacionadas à prisão preventiva, elas vão ser levadas agora ao Poder Judiciário, pois essas informações complementares, que são indícios de prova, ao ponto de vista da defesa da família da Lilian, irrefutáveis. Temos elementos de prova suficiente para demonstrar que ele fez uso de bebida alcoólica, ingestão de bebida alcoólica, estava sob efeito etílico e dirigindo. Prova testemunhal e a prova na comanda. E também a forma que ele sai do local do acidente, ao ponto de vista dessa defesa cambaleante. Também temos as condições de que ele estava na direção do veículo, agora com essas informações do próprio WhatsApp dele em contato com
o antigo proprietário do veículo. Temos também os indicativos de que ali havia-se uma disputa não autorizada, popularmente conhecida como um racha. Então temos agora, acabamos de ter todos esses elementos de prova, Lucas. Agora sim, vamos conversar com a autoridade policial, com o delegado, em forças conjuntas, pedir ao Poder Judiciário que decrete essa prisão preventiva. Pois temos de garantir, temos elementos suficientes que deve ser oferecida a garantia da ordem pública. Um cidadão desse, criminoso contumaz de trânsito, não pode continuar nas ruas. Ele teve outras chances, mas ele de modo habitual vem infringindo as regras e normas de trânsito, até chegar nesse resultado morte. Morte dessa pessoa, da Lilian, pessoa trabalhadora, qual a família nos constituiu, e acreditamos que esse pedido da prisão, fundamentado pela defesa da família da vítima, com o delegado, ensejará sim o decreto prisional de prisão preventiva contra o Michel e possivelmente contra outra pessoa que em tese participava dessa disputa não autorizada. Acreditamos no Poder Judiciário da Fazenda Rio Grande e também que nos próximos dias agora, acabamos de entregar esses elementos de prova junto aos autos, acabaram de surgir no processo. O juiz venha se manifestar nesse sentido, pois precisamos da segurança social. Um condutor desse, como bem o Lucas falou, não pode, não deve e jamais deve estar dirigindo um veículo automotor. Doutor, o fato dele ter saído do local do acidente, isso basicamente já pode ser uma confissão de culpa? Em tese não, mas isso já demonstra que ele quer se furtar da responsabilidade pelo crime que cometeu. Em momento nenhum ele também admite, até essa informação da conversa dele com o proprietário anterior, que já está junto ao processo, já foi juntado, ele não admitiu em momento nenhum o crime. E também se furtou da responsabilidade, Bandeira. Se furtou de se autodefender, se ele tivesse algum motivo para dizer que ele não estava bêbado, que ele não participava de um racha, também que ele não estava dirigindo o veículo, ele se furta de se autodefender. Entendemos sim, por ser culpado. Foge do local do crime, sem prestar socorro. Não oferece nenhum tipo de solidariedade com essa vítima. A Lilian estava prestes a ser avó. Ele sabe disso. O noticiário já trouxe essa informação. A filha já pôde falar junto a esse canal de TV. Em momento nenhum ele se solidariza com essas vítimas, ele pede desculpa ou ele ajuda a diminuir os danos que causou. É uma pessoa que tudo indica, e nós acreditamos nisso, não tem qualquer tipo de empatia com o próximo. E merece sim estar na prisão. A prisão é o lugar adequado e ideal para esse tipo de pessoas. Ok. Doutor Igor Gá, mais uma vez, obrigado pela sua participação no Tribuna. Imagina, obrigado, senhor. Gente, é o seguinte, sabe por que todas essas provas foram conseguidas aqui pela equipe de acusação? A gente tem que mostrar aqui o print, a comanda, as imagens, tudo isso foi conseguido porque o próprio Michel resolveu ficar em silêncio na delegacia. Se ele chegasse na delegacia e falasse tudo o que aconteceu ou não fugisse do local, a situação dele poderia ser outra, mas agora o silêncio dele está gerando a investigação e a investigação está indo muito bem, para falar bem a verdade. É contigo, Lucas. Eu vou fazer um apelo aqui. Alô, doutor Ademair Braga. Receba a equipe de advogados da família desta trabalhadora, Igor Ogar e Leandro Veloso. O senhor precisa dar uma atenção para eles aí. O que eles têm para mostrar para o senhor é cabal. Olha aí a comanda desse homem no bar momentos antes deste assassinato, e eu digo um assassinato porque ele assassinou essa mulher. Ele assumiu, no mínimo, ele assumiu o risco. Vamos lá, dose de Jack Daniels, foram 2 doses de Jack Daniels e mais Red Bull. Foge do local andar cambaleante, de acordo com as testemunhas, tá? Foge do local, se omite a prestar socorro, fura preferencial e estava em alta velocidade. Gente, se isso não for elemento suficiente para decretar a prisão urgente desse homem, eu não sei mais o que é. Aí larga a mão. 13 horas e 44 minutos.